Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Gerenciamento de Projetos de Software. E nessa sequência de aulas a gente está falando sobre a área de conhecimento sobre o gerenciamento do tempo. Tá? Então, na, na aula passada a gente viu o processo de sequenciar atividades e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o processo estimar recursos da atividade. Então, dando uma geral aqui do que a gente já viu, primeiro a gente viu que a gente deve definir as atividades, aqui você vai ter uma lista de atividades como principal saída, depois você vai sequenciar essas atividades que foram definidas, ou seja, você vai dizer qual ordem elas devem ser executadas, e quais dependências há entre elas, né? Ou seja, uma só pode ser executada antes ou depois da outra, e você vai definir essas relações e você vai gerar um diagrama para isso, onde esse diagrama, o diagrama de rede ou de precedência, você vai ver, você vai ter essa visão geral do projeto, né? Quais atividades você tem que desenvolver e qual a relação que elas possuem entre si. E agora a gente vai começar a falar sobre estimar os recursos das atividades. Então, dada essa lista de atividades que você tem, quais são os recursos que você vai precisar para poder realmente executar, né, para realizar essa atividade. Então, é isso que a gente vai ver agora, tá bom? Então, essa determinação dos recursos, assim como as quantidades de cada um que serão usadas e quando cada um estará disponível para realizar todo o conjunto de atividades, isso é o estimar recursos das atividades. Então, a gente vai definir quantos e quais recursos serão necessários para realizar determinada atividade. Então, mas o que é um recurso, tá bom? Então, um recurso é tudo aquilo que serve para a execução das atividades ou que é consumido por essa atividade. Então, por exemplo, recursos que executam as atividades, né, podem ser humanos ou equipamentos, são chamados de recursos de trabalho. Ou seja, o desempenho do profissional, né, ou da máquina determina a duração da atividade de forma direta e, consequentemente, impacta também no projeto de forma geral. Então, além desses recursos humanos ou de máquinas, né, que são esses recursos de trabalho, você também tem os recursos que são consumidos pelas atividades. Então, por exemplo, alguns materiais. Então, esse material ele é utilizado na atividade e ele é consumido pela atividade. E o recurso, esse recurso em si, né, um recurso que é consumido pela atividade, ele não determina ou influencia diretamente no andamento das atividades, mas são consumidos pela sua execução. Então, você tem aí três grandes grupos de recursos, né? Você tem os recursos humanos, né, que são os profissionais, os desenvolvedores, os analistas, os designers, etc. Você tem os equipamentos e você tem os materiais que serão utilizados para a realização das atividades. Então, determina o tipo, né? Ou seja, pessoa, equipamento ou material, e as quantidades que cada recurso, né, é usado para realizar as atividades do projeto. Então, quando uma atividade ela não pode ser estimada com um nível razoável de confiança, o trabalho é decomposto em mais detalhes. Então, se você não tem confiança do que vai precisar, né, quais recursos você vai utilizar naquela atividade, é recomendado que você tente quebrar essa atividade em outras onde você consegue fazer uma estimativa mais precisa, tá bom? E as necessidades de recursos de cada uma das partes detalhadas são estimadas, e então essas estimativas são agregadas em um total para a atividade. E esse processo é estreitamente coordenado com o processo estimativa de custos. Estimar os recursos da atividade, né, vai determinar o número de períodos de trabalho, né, ou seja, a relação esforço-recursos que são necessários para terminar cada atividade do cronograma. E esse processo usa algumas informações, né, sobre o escopo da atividade. Você só vai conseguir estimar os recursos de forma razoável se você tiver o escopo daquela atividade. Ou seja, você tem que entender daquela atividade onde ela vai estar inserida para saber como ou por quem ela vai ser resolvida, tá bom? Você vai ter aí os tipos de recursos que são necessários, as estimativas das quantidades de recursos e os calendários e disponibilidades de recursos. Então, isso aqui você também tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes um determinado recurso ele pode não estar disponível, né, 24 horas, 7 dias por semana para você. Então, você tem que adequar o seu cronograma ao calendário, à disponibilidade do recurso, tá bom? E essa estimativa ela é progressivamente elaborada, né, com base na qualidade e disponibilidade dos dados. Então, conforme o projeto vai avançando, quanto mais você vai conhecendo do projeto, mais precisa vai ser a sua estimativa. E a duração total do projeto é calculada como uma saída do processo de desenvolvimento do cronograma. Então, nesse processo aqui, você vai ter a duração total do projeto
dado que você já tinha a estimativa das atividades. Então, você vai fazendo essa soma do que você já estimou, então você vai ter a duração total do seu projeto. Como entradas no processo estimar recursos das atividades, você tem aí a lista de atividades que vai ser utilizado como uma das entradas, você vai ter os atributos das atividades, você vai ter o calendário de recursos, ou seja, onde você vai ter informações sobre quais recursos, né, tais como o pessoal, equipamento ou material, estão potencialmente disponíveis durante o período de atividade planejado. Claro que você pode ter alterações no seu cronograma, né? Então, em determinado período, quando você fez o planejamento, o cronograma do recurso era tal, né? E depois de um tempo ele mudou. Então, você vai ter que se readequar a esse novo calendário aí de recursos também, tá certo? Você também vai ter como entrada os fatores ambientais da empresa, né, que são as entidades externas às vontades das pessoas dentro da organização, tal como a cultura e a estrutura organizacional, os padrões governamentais ou do setor que está sendo utilizado, a infraestrutura e condições do mercado, e eles não estão limitados à disponibilidade e habilidade do recurso. Ainda nas entradas, né, do processo estimar recursos da atividade, você vai ter os ativos de processos organizacionais, e esses ativos eles não estão limitados as políticas e procedimentos a respeito da mobilização e desmobilização de pessoal, as políticas e procedimentos relacionados ao aluguel e compra de suprimentos e equipamentos. Então, isso aqui também pode afetar o cronograma do seu recurso, né? Se você tem uma determinada época do ano onde um recurso é mais barato, possivelmente você vai ter que se adequar para comprar esse recurso mais barato para você poder economizar no projeto e atingir o que você tinha planejado, né? Você também vai ter a informação histórica a respeito dos tipos de recursos usados, né, para trabalhos semelhantes de projetos anteriores. Então, você fazer o uso dessa informação histórica, né, de outros projetos similares que já foram concluídos ou estão em fases mais avançadas, ajuda bastante a você fazer estimativas mais precisas, tá certo? E como ferramentas e técnicas do processo estimar recursos da atividade, você vai ter o uso de opinião especializada, então a pessoa que é especialista, que tem experiência em trabalhar com aquelas atividades, né, em fazer aquela atividade em específico, ele vai conseguir estimar os recursos de forma mais precisa do que quem não conhece. Então ele pode ser utilizado como um tipo de consultoria, né, aqui chamado de opinião especializada. Você também vai ter a análise de alternativas, tá bom? Então você vai precisar avaliar diversos cenários e adequar qual desses cenários, né, vai estar mais adequado ao seu projeto. Você também vai poder utilizar dados que são publicados para auxílios a estimativas, né? Então, muitas organizações elas publicam de forma rotineira alguns índices de produção que são atualizados e custos unitários de alguns recursos. Então, se você ver, você pode ter lá uma tabela onde tem, no ano de 2020, nós tivemos que o custo hora de um analista é tanto, né, na cidade de São Paulo, na cidade de Fortaleza. Então, você vai ter esse valor que ele vai ser utilizado como base para você fazer uma estimativa do seu projeto, tá bom? Você também pode ter esses dados de matéria-prima que você vai precisar utilizar, né? E diversas outras coisas. Então, isso ajuda bastante a você fazer um bom cronograma, né? Você estimar de forma mais correta. Você também pode utilizar um software de gerenciamento de projetos, né? Onde ele auxilia no planejamento, organização e o gerenciamento dos recursos. E você pode fazer uso da estimativa bottom-up, né? Ou seja, de baixo para cima, que é quando uma atividade não pode ser estimada com um grau razoável de confiança e o trabalho dentro da atividade ele é decomposto em mais detalhes, onde você consegue, nessas atividades, né, nesses pedaços de atividade mais específicos, você consegue estimar de forma mais precisa, né, quais recursos e o tempo de uso do recurso você vai precisar. E como saída do processo de estimar recursos da atividade, você vai ter aí os requisitos do recurso da atividade, onde você vai identificar os tipos e as quantidades de recursos necessários para cada atividade, tá certo? Se você não conseguir fazer isso de forma adequada para cada uma das atividades que você definiu, né, sugere-se que você quebre mais ainda essa atividade que você não consegue estimar de forma precisa, né? Porque provavelmente ela é uma atividade muito complexa, então você tem que quebrar ela para poder estimar de forma mais adequada. E esses requisitos eles podem então ser agregados para determinar os recursos que foram estimados, né, para cada pacote de trabalho.
Então vejam que você vai fazer essa junção, né? Você primeiro quebra tudo, né? As atividades, aí você faz as estimativas, depois você vai voltando, né? Somando tudo que foi definido e para você ter a visão geral do projeto. Ainda nas saídas, né? Do processo de estimar recursos das atividades, você vai ter aqui a estrutura analítica dos recursos, ou seja, assim como você tem a estrutura analítica, né, do projeto, você também vai ter a dos recursos, né? Então é uma estrutura analítica, essa é a estrutura hierárquica, tá? Dos recursos identificados, né, de forma organizada por categoria e tipo de recurso. Então você vai fazer de forma similar como você fez lá para criar a EAP, né? Então a estrutura analítica do projeto. Então você vai fazer agora também para a estrutura analítica dos recursos. Em vez de você definir pacotes de trabalho, você vai definir pacotes de recursos, né, que são as categorias, os tipos de recursos. Então você vai quebrando até ter o recurso específico. E há exemplos de categorias que incluem, né, que podem ser incluídas na estrutura analítica dos recursos, mão de obra, material, equipamento, suprimentos e etc. Então essa estrutura analítica dos recursos, ela é útil na organização e no relato dos dados do cronograma com informações sobre a utilização dos recursos. Então, os benefícios que você teve ao utilizar a EAP, você também vai ter aqui, né, de forma similar quando você faz a estrutura analítica dos recursos. Então, você vai conseguir ter uma visualização melhor de quais são os tipos e quais os recursos que serão necessários e você consegue fazer melhor o gerenciamento do seu projeto. Ainda como saída, você também pode ter as atualizações de alguns documentos do projeto, né? Que podem ser, por exemplo, a lista das atividades, os atributos das atividades e o calendário dos recursos. Então, a lista de atividades ela pode mudar, né? Ou seja, você pode ver que foi necessário incluir ou excluir alguma atividade, dado que você precisou mexer nos recursos, né? Os atributos das atividades que estão relacionados diretamente com a lista das atividades e o calendário dos recursos. Então, se o calendário dos recursos mudou, você vai ter que atualizar esse documento também com um novo calendário para poder fazer as predições de forma correta. Isso aqui é um exemplo, tá, de estrutura analítica dos recursos, onde você tem aqui, né, o projeto que seria o treinamento. Então, para você ter treinamento, você vai ter aqui a mão de obra, e aí você vai ter o recurso gerente de projeto, né, onde vai ter o apoio, que é o gerente de projeto. Você vai ter o professor, que é outro recurso, o apoio administrativo, né, um apoio administrativo 2. Em equipamentos, você vai ter o recurso computador, recurso projetor, recurso impressora. Você vai ter o recurso sala, o recurso folhas e toner para impressora, dentro aqui da categoria suprimentos, né? Então a sala vai estar dentro da categoria imóveis, e isso tudo, né, vai ser junto para fazer o seu projeto de treinamento, tá certo? Bem, pessoal, como exercício para essa aula, eu vou pedir que você elabore uma lista de recursos necessários para as atividades do projeto do exercício anterior. No exercício anterior, você fez uma lista de atividades e agora você vai pensar melhor nessas atividades e você vai, então, estimar quais recursos serão necessários para você concluir essa atividade, né? O que é preciso para você concluir essa atividade? Aí você vai definir quais recursos, tá? De forma similar ao que foi feito aqui. Então, se não conseguir estimar com precisão uma determinada atividade, né, tente quebrar essa em outras atividades menores e aí você consegue ter uma visão melhor, né, mais específica. Ou seja, você vai aplicar a técnica bottom-up e a soma dessas atividades menores, elas devem formar a maior, tá certo? Então, cuidado com isso também, porque muitas vezes você acaba quebrando em outras atividades, mas você acaba esquecendo alguma microatividade que era necessária para poder tornar a atividade mais alto nível completa também. Tá? Então, isso aqui é a EAP, né, do exercício anterior, mas vocês vão utilizar a lista de atividades que vocês já criaram, tá, sobre essa EAP. Então, vocês criaram uma lista de atividades dessa EAP aqui, a partir desses pacotes de trabalho, vocês definiram várias atividades, e vocês vão utilizar a lista de atividades que vocês já criaram, tá? Isso aqui é um exemplo de um EAP, mas vocês vão utilizar das que vocês já criaram, tá? Então, vocês vão definir as atividades, e depois que você definiu as atividades, você vai fazer a estimativa dos recursos, tá certo? Bem, pessoal, com essa aula a gente encerra, tá bom? Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.